Senhora Presidente da Assembleia Municipal do Porto, senhoras e senhores vereadores, autoridades civis, militares, religiosas, minhas senhoras e meus senhores, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Pedro Duarte, agradeço de forma emocionada as palavras que me dirigiu, as características que me atribui e, sobretudo, a interpretação genuína que faz daquilo que eu quero que seja a minha Presidência da República. E isso retira-me pelo menos metade do discurso que eu tinha preparado para esta tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a calorosa recepção com que sou recebido nestes espaços do Conselho desta invicta cidade do Porto. Faço dirigindo uma palavra muito especial ao Sr. Presidente, Dr. Pedro Duarte, a quem desejo as maiores felicidades no mandato que há pouco se iniciou. O seu percurso político tem sido marcado por uma atitude de moderação e por um permanente sentido de compromisso com o bem comum, qualidades que certamente se projetarão na forma como servirá e governará esta cidade. O Porto é uma cidade exigente com quem a governa, mas também profundamente leal com quem a serve com dedicação. Estou certo de que encontrará no seu Presidente uma liderança à altura da história da cidade e das ambições do seu futuro. Desejo-lhe felicidades, Sr. Presidente. Neste dia fiz questão de percorrer diferentes territórios do nosso país. Mourísia, uma pequenina aldeia no concelho de Arganil, no nosso interior. Guimarães, cidade verde europeia 2026. E agora, a bela e sempre eterna cidade do Porto. Não se trata de um acaso nem de um gesto meramente simbólico. É a expressão de uma convicção política clara. Portugal é um todo, um país em que todos contam e em que nenhum território pode ser dispensado. A coesão territorial não é para o Presidente da República uma palavra de circunstância. Em Mourísia, no concelho de Arganil, encontrei a expressão viva de um Portugal resistente que precisa de atenção, de respeito e de respostas. Durante os incêndios do ano passado, os habitantes daquela aldeia enfrentaram as chamas que vinham por aquelas encostas abaixo para proteger o essencial: as vidas, as casas, a memória e o património, mas também a sua enorme dignidade. Quando colocaram a bandeira nacional na proximidade da placa topomínica, marcada pelo fogo, lançaram um poderoso grito de alerta ao país. Um gesto que me comoveu profundamente e que interpela todos para um novo compromisso com os territórios e com as pessoas que neles vivem. Por isso fiz questão de estar hoje ali, no início do dia, no início do meu mandato, porque o interior estará sempre presente no exercício das minhas funções. Guimarães recorda-nos como a memória e a construção do futuro podem caminhar lado a lado. É uma das mais belas demonstrações de como a história, o património e a identidade podem conviver com a procura de novos caminhos, de valorização do território, de sustentabilidade, de inovação e de qualidade de vida. Guimarães, capital verde europeia, lembra-nos a necessidade, a urgência do combate às alterações climáticas. A investigação que ali é feita, o conhecimento que ali é produzido, deve ser aproveitado para que o país se prepare melhor, se organize de uma maneira mais adequada para combatermos aquilo que são as severidades atmosféricas que cada vez, infelizmente, farão parte do nosso cotidiano. Guimarães é o berço da nossa nacionalidade e demonstra que é um dos berços do nosso futuro, do futuro da sustentabilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores, há cidades que marcam a história de um país. O Porto ajudou a escrevê-la. O Porto não é apenas um lugar no território português. O Porto é uma afirmação de caráter, uma forma de estar na história e no mundo. Neste nosso Porto, permitam-me assim, nosso Porto, cidade de pedra firme e coração aberto, cruzam-se tempos, povos e vontades. Convictamente leal nas suas personalidades, aqui confluem rios históricos que nascem muito antes da própria memória escrita. São rios pré-romanos de origem celta
trouxeram consigo a marca de um povo livre, moldado pela terra e pelo curso do Douro. A esses rios juntaram-se depois novas correntes. A influência económica, arquitetónica e cultural britânica, celebrada em tempos medievais na forma do Tratado de Windsor, que dentro de pouco tempo completará 640 anos de história. Essa aliança não surgiu por acaso, nem foi obra da circunstância. Foi o resultado de uma visão de futuro que já antes tinha afirmado nos tratados de Gilde e de Londres. Nesta cidade sempre se compreenderam as responsabilidades do poder e a força das instituições. O Porto nunca foi apenas um ponto no mapa. O Porto é encontro, é cruzamento, é horizonte. Desde cedo, de harmonia com a sua vocação plural e universalista, a cidade abriu-se ao continente europeu e ao resto do mundo. Já no século XIV existiam laços comerciais e humanos que ligavam esta cidade a portos distantes, antecipando uma vocação internacional, universalista, que permanece até hoje. O Porto é memória e futuro. É feito de uma liberdade que não se verga, de coragem cotidiana. O Porto é herdeiro, como bem lembrou o Sr. Presidente, do 24 de agosto de 1820, um dos momentos decisivos da história portuguesa. Foi aqui que a Revolução Liberal abriu o caminho constitucional com as primeiras cortes e conduziu à Constituição de 1822. Assim se afirmou a cidadania moderna e se colocou um ponto final no absolutismo. A lição viva do Porto permanece clara. Esta cidade nunca transige com estruturas que se afastam do governo por consentimento e da dignidade coletiva. Aqui respira-se um ar particular. Um ar que transporta a memória dos séculos e a força das gerações que moldaram estas ruas, estas pontes, estas margens. Respiramos esse ar agora, onde o Douro desce entre as ribas da grandeza antiga e onde o Atlântico abre horizontes que nos ligam ao mundo. É um ar que não promete soluções fáceis. Pelo contrário, lembra-nos que o futuro se constrói com trabalho, com perseverança e com a dedicação das nossas gentes. Nenhuma evocação do Porto estaria completa sem recordar o papel decisivo do vinho do Porto. Verdadeiro embaixador da cidade, da região, do país e do mundo. Nascido do encontro do trabalho das gentes do Douro e a vocação comercial desta cidade atlântica, transformou-se ao longo dos séculos num poderoso motor económico, social e cultural. Estruturou rotas comerciais, impulsionou o crescimento urbano das margens do Douro e consolidou uma tradição mercantil aberta ao mundo. Mais do que um produto, tornou-se um símbolo identitário profundamente enraizado na história da cidade e de Portugal. Esse espírito encontra igualmente expressão na vitalidade cultural contemporânea da cidade. O Porto agigantou-se como um dos grandes polos criativos do país. Instituições como a Fundação de Serralves projetam arte contemporânea, arquitetura e pensamento crítico para além das nossas fronteiras. A Casa da Música afirma-se como uma obra arquitetónica marcante e como espaço de uma programação musical plural que acolhe artistas e públicos de todo o mundo. O Teatro Nacional de São João continua a afirmar-se como um dos grandes palcos da criação teatral portuguesa. E os museus clássicos, como o Museu Nacional de Soares dos Reis, guardam e revelam o património artístico que nos define. Este impulso cultural ganhou expressão maior quando a cidade foi designada Capital Europeia da Cultura em 2001. Um momento decisivo que reforçou a vocação internacional do Porto e consolidou uma renovação urbana e cultural cujo impacto ainda hoje se faz sentir. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, o Porto não vive apenas da cultura e da memória. Vive também do engenho, da ciência, da sua arquitetura e da capacidade empresarial das suas gentes. Aqui nasceram e cresceram empresas que se tornaram referências nacionais e internacionais. A SONAI simboliza a capacidade empreendedora do Norte. O Jornal Público afirma-se como uma das mais influentes vozes do jornalismo português contemporâneo. O Jornal de Notícias permanece como património histórico desta cidade. No domínio da investigação científica, destaque para o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, na vanguarda do melhor que se faz de investigação e no diagnóstico molecular no nosso país. Os laboratórios Bial, exemplo maior da capacidade portuguesa de produzir conhecimento, investigação e medicamentos inovadores
com projeção internacional. Ao mesmo tempo, a cidade acolhe uma nova geração de empreendedores e de empresas da economia digital e da tecnologia avançada, como a Sword Health, que se afirma mundialmente na inovação e na saúde. Ou projetos como o veículo elétrico BEN, desenvolvido em Portugal a partir da CEA, mostram como o nosso país pode responder aos desafios globais da sustentabilidade urbana. Um veículo que quantifica e valoriza as emissões de carbono evitadas nas deslocações, tornando visível o contributo que cada cidadão dá para a neutralidade climática da sua cidade. O Porto está também entre as grandes cidades europeias, comprometidas com a neutralidade carbónica até 2030. É hoje um polo de inovação nacional e internacional para alcançar as metas do Pacto Ecológico Europeu. É assim que o Porto se vai consolidando como um polo que atrai investimento, conhecimento e criatividade. Uma cidade onde a Universidade do Porto é indubitavelmente um farol de modernidade num mar de saber. Entre tradição e futuro, entre história e criação, o Porto continua a provar que a sua verdadeira identidade reside na capacidade permanente de se reinventar. Fiel ao seu caráter livre, empreendedor e universal. Cidade aberta ao mundo, sem jamais perder a alma que a tornou única na história do nosso país. Como não poderia estar hoje aqui o vosso Presidente da República? Hoje homenageia esta cidade e as suas gentes. A sua coragem, o seu espírito empreendedor, o seu profundo sentido de comunidade. Bebo desse ensinamento sempre que cá estou. Talvez por isso Agostina tenha escrito que o Porto é um sentimento. E esse sentimento não se descreve apenas com palavras. Traduz-se em liberdade, em civismo e em coragem coletiva. Está presente na forma como a cidade se levanta, como se agiganta perante as adversidades e como se transforma dificuldades em oportunidades. Almeida Garrett lembrou que no Porto se podem trocar os Vs pelos Bs. Mas nunca, por nunca se troca a verdade pela infâmia, nem a liberdade pela servidão. O Porto é história, é presente, é futuro, é cultura, é conhecimento, é vontade. Não há Portugal sem o Porto e não há Porto sem um permanente amor à liberdade. Muito obrigado.